Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social de hoje. E nós vamos falar de um tema muito especial, um tema pouco falado, mas extremamente importante e necessário, que é a língua brasileira de sinais. E para falar sobre esse assunto tão inclusivo e importante, eu recebo o professor Manolo, que é intérprete, tradutor de Libras e referência no ensino online no Brasil. Seja muito bem-vindo, professor. Que alegria te receber, viu? Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito importante falar sobre a língua de sinais, os surdos. Vamos levar para a galera aí. Muito obrigado pelo convite. E, gente, é alegria porque ele é muito alegre. Eu fiquei impressionada, que energia, que pessoa do bem, que trabalho extraordinário que você faz, professor. Primeiro, parabéns, viu? Muito obrigado. Isso é muito bacana e a gente queria muito falar sobre esse tema aqui no nosso programa e ainda não tinha a oportunidade de conhecer alguém como você, viu? Foi muito bom mesmo. Muito obrigado pelo convite. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Até você chegar aí, como é que a língua de sinais entrou na sua vida, mas sim, como é que é a história do professor Manolo? Bom, então, quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe descobriu que eu tinha TDAH. E daí ela estava lendo um livro e descobriu que quem tem TDAH tem mais facilidade em coisas visuais do que auditiva. E daí ela falou, quem sabe na língua de sinais ele não vai prestar mais atenção, porque nessa época eu frequentava a reunião das Testemunhas de Jeová e lá tinha um grupo de língua de sinais. E daí ela falou, puxa, ele não para quieto, sentado, ouvindo? Quem sabe língua de sinais por ser visual? Quem sabe não funciona, vai aqui, vamos tentar. E daí eu comecei com a língua de sinais e assim, me apaixonei, porque tem movimento, é visual, prende atenção. E daí eu comecei a ter contato com os surdos, além dos conteúdos, que tinham conteúdos muito bons, e também os surdos eu comecei a aprender no dia a dia. Então, vou comer um lanche? Eu chamava um amigo surdo. Vou jogar um videogame? Chamava um amigo surdo. Vou passear no parque? Chamava um amigo surdo. E eu fui aprendendo na vivência do dia a dia com eles. E depois eu fui me formando, né? Fiz as provas para poder atuar profissionalmente com isso, fiz pedagogia também para poder melhorar a metodologia de ensino e fui me especializando para poder atuar na área. Então faz 25 anos aí que eu tenho de contato com os surdos e a comunidade aí. E hoje você é um professor que está na internet, imagina que pessoas até fora do país têm acesso, mas eu queria que você começasse explicando para as pessoas o que é a língua de sinais, porque quem está assistindo a gente pensa que isso é só assim, é só para eles se comunicarem, é só para a gente ajudar, e não é, né? É um idioma, é a língua que os surdos se comunicam. Assim como tem português, inglês, alemão, japonês, tem Libras. É uma língua mesmo, com suas regras e tudo, e é a língua que os surdos se comunicam, então eles conversam pela língua de sinais, isso é a Libras. Então os surdos usam a língua de sinais para se comunicar no mundo, cada um com a sua língua de sinais separada, diferente, mas a língua de sinais é a língua que os surdos usam para se comunicar. Isso é extraordinário. Agora tem uma história, como é que ela chegou aqui, e depois você vai dizer sobre isso, porque às vezes a gente pensa que a língua de sinais é igual aqui, é igual na França, é igual nos Estados Unidos, e não. Mas assim, vamos começar contando como é que surgiu, como é que ela veio aqui. É verdade que é desde a época do Império? Como é que é? Sim. Então foi o seguinte, Dom Pedro II, ele viu que os surdos eram deixados abandonados porque se vinha com, ele nunca vai ser nada, nunca vai conquistar, não vai ser ninguém. Essa visão antiga, pelo amor de Deus, tinha essa visão, então os surdos eram largados num lugar, que hoje é o Instituto Nacional do Ensino do Surdo, que é o INES, lá do Rio. Mas os surdos ficavam lá e ficavam o dia inteiro passando lá e viviam, sabe? Viviam. Vegetavam. As famílias largavam, porque deixa ele aí. Então deixavam eles lá no INES. Dom Pedro II, ele lembrou que tinha um surdo na França. Ele falou, gente, ele é super inteligente, não é possível os surdos daqui estarem assim, largados, não é possível. E ele trouxe esse surdo para o Brasil. Que era um professor também? Exatamente, um professor surdo, e ele começou a ensinar a língua de sinais para os surdos ali. Mas os surdos já tinham alguns sinais, lógico, para se comunicar, os surdos se comunicam pela língua de sinais. E esse surdo francês começou a ensinar outros sinais, então meio que misturou. E foi a nossa base linguística de língua de sinais, a língua de sinais francesa. Começou Tanto que alguns assim. sinais, isso começou assim, alguns sinais, por exemplo, vamos lá, já faça aí galera, faz aí com a gente. Vamos lá, já vamos aprender um sinalzinho aí. Aí pessoal da câmera,
câmera, vamos lá, uhul! Aê, tô gostando de ver. Esse pessoal muito animado. Vamos nessa. Então, fez aqui, você vai colocar o polegar bem no meio, assim, bem no meio. Isso, deixa eu ver. Ah, muito bem. Essa é a letra P em língua de sinais. Essa é a letra P, é a letra P. Agora você vai usar na boca, porque a gente fala, né, com a boca falando. Você vai colocar essa mão aqui, assim, para frente. Fazendo esse movimento, vou fazer de ladinho aqui para pegar melhor na câmera. Isso! Esse é o sinal de falar. Mas espera aí, por que letra P? Falar é com F? Isso, boa! O que tem? Tem a ver? É porque vem do francês parlear. Parlear. Então, por isso, a nossa base de língua de sinais vem do francês. Alguns sinais, alguns existem empréstimo linguístico, que vieram de outros países também, mas a nossa base é da língua de sinais francesa. Então, misturou e foi se criado a língua de sinais do Brasil ali. Um pouquinho o que já era usado, mas a francesa misturou e virou a língua de sinais que é hoje. Falam muito que o Dom Pedro tinha uma dor, né? Falam que era o neto dele, outros falam que era um parente próximo, que não falava. De qualquer forma, Deus colocou uma dor na família dele para ele trazer alguém para curar, né? Porque se não tivesse vindo dessa forma, talvez as pessoas não tivessem tido, teria, mas demoraria de repente, né? Sim, exatamente. Então, essa forma bacana que foi naquela época iniciada aqui no Brasil, que teve essa inclusão. Sim. Por eles morarem lá, eles ficavam todos surdos morando nesse lugar, quando voltavam para suas casas, eles levavam o que aprendia para os surdos das suas cidades. Então, morava no interior, morava em São Paulo, outro morava em Minas, e foi levando o que eles aprenderam lá, e a língua de sinais foi se espalhando. Isso eu vi galera comentar. Muito interessante a história da língua de sinais no país, na nossa. Muito. E é uma cultura, né? E por isso que eu queria que você falasse dela no Brasil e no mundo, porque é diferente, né? Sim. Por que a língua de sinais é diferente, Inga? Isso é uma... Mas por quê, né? Tem gente que fala, eu ouço direto. Manolo, se eu aprender língua de sinais no Brasil, me comunico no mundo inteiro. Não é, pronto. por exemplo, como o inglês, né? Não é. Por quê? Mas tem um motivo. A língua de sinais, ela tem ligação com a origem, a vivência local. Quer ver um exemplo? O sinal de comer na língua de sinais japonesa é assim, comer. Por quê? Porque eles usam hashi. Então faz todo sentido ser comer, a palavra comer. Vamos comer? Comer. Agora, imagina no Brasil, faria algum sentido o sinal de comer ser assim? Não, porque a gente come com um garfo e faca. Sim. Então o sinal não faz sentido ali. Um outro exemplo, o sinal de... o setembro, no mês de setembro, o sinal de setembro é assim, por causa do 7 de setembro, soldados marchando, tá vendo a perna marchando assim? Por isso é o sinal do mês de setembro. Setembro. Faria sentido nos Estados Unidos ser setembro? Não, porque a independência deles é em julho, não em setembro. Então, soldado marchando em setembro não ia fazer nenhum sentido. Então, por isso, cada país tem a sua língua de sinais, mas lógico que... Coloquial, né? Sim, aí mesmo dentro do país. Mesmo dentro do país varia muito a língua de sinais. Por exemplo, assim no português isso acontece também. Tava em Curitiba ali lá, mimosa R$10. Falei, mimosa? Estão vendendo vaca? Mimosa? De São Paulo? Não, mimosa é mexerica. Olha. No português isso acontece, na língua de sinais também. Tem sinais que é usado numa região que em outra tem outro significado, um falso cognato, ou às vezes até... tem um outro sinal para outra coisa. Por exemplo, o sinal de chato. Uma vez eu estava sentado num grupo de surdos e uma surda fez uma brincadeira. Eu falei, sua chata. Ela regalou um olho assim. Eu falei, que foi? Os outros surdos falaram, não, essa é chata. Daí eu falei, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu falei, não, o que é isso aqui? Isso aqui é nádegas. O que você está falando? Não, é chato. Então, na minha região, o que era um sinal, na dela era outro, completamente diferente. Até né? Não, aqui é engraçado. chato. No próprio país. Sim, no próprio país, mas no português isso acontece também. Na língua de sinais é igual, porque é um idioma, né? Então, assim como o português tem palavras que variam, na língua de sinais também tem sinais que variam com o mesmo significado. Faz muito sentido. Por exemplo, tem lugares que por exemplo, aqui a gente fala o aipim. Isso, macaxeira. Aí tem macaxeira. Exatamente. É uma língua. Muito interessante mesmo. Agora, vendo você falando assim, que você fala de uma forma tão, tranquila, assim, parece ser fácil. Mas assim, a gente queria saber, é muito difícil? Qualquer pessoa pode aprender a língua de sinais? Com certeza. Eu falo, se você entende o sinal, você não esquece mais. Tem gente que fala, mas como é que eu vou decorar esses movimentos? Como é que eu faço? É difícil. É difícil se a gente não entende. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo que eu sempre dou, o sinal de lápis. O lápis, vamos lá, vamos comigo. Faça aí, galera, faz aí. O sinal de lápis é assim. Faça assim com o dedo
Isso, como se fosse dinheiro, fácil. E você vai colocar aqui, olha aqui. No canto. O que tem a ver lápis, né? O que tem a ver? Nada a ver. Mas se você entender o motivo, porque antigamente, quando a gente era pequeno, a gente pegava o lápis e ficava mordendo o lápis, não fica mordendo o lápis? Então, por isso o sinal de lápis. Se você entende o sentido, é porque morde o lápis. Você não esquece. Então, se você entende os sinais, é fácil de aprender. É fácil de você dar um significado para eles. Muito, muito bom. Agora, assim, qualquer pessoa que sabe Libras, ela já pode, por exemplo, ir lá e atuar como intérprete ou fazer uma tradução? Boa pergunta. Ser intérprete é uma coisa, saber Libras é outra. São coisas completamente diferentes. Ser intérprete ali é uma profissão. Então você tem que se especializar, tem que conhecer as técnicas para você atuar na área. Segundo o decreto 5626 e o 12.319, eles como se profissionaliza o intérprete? Eles falam o seguinte, ou você faz uma proficiência, ou você faz uma graduação de letras Libras bacharelado. Tem essas duas opções. Mas cada estado enxerga de um jeito para aceitar uma profissão, contratar um intérprete ali. Então é mais ou menos essas duas opções para a pessoa ser um profissional. Vou dar um exemplo, porque não é só saber o idioma. Tem um livro sobre tradução que é muito legal. E ele deu o exemplo seguinte, ele estava fazendo uma tradução de um livro do alemão para o inglês. Beleza, ele estava lendo lá, falou, vou traduzir essa parte, e a família se sentou para comer eu não sei alemão, o que é esse? Daí ele foi pesquisar, era uma comida típica de batata, comida local, eles comiam, era um ensopado de batatas. Daí ele falou, e agora? Para eu traduzi, e a família estava sentada comendo e deixa ali escuro, faz uma tradução escura, o leitor que se vire para entender, ou não, eu faço, a família estava sentada comendo um prato com batatas. E aí, o que você faz como tradutor, como intérprete? Tá vendo que tem que ter uma técnica? Você tem que pensar, puxa, quem vai ler esse livro? São pessoas que têm acesso, podem pesquisar, pode colocar ali no Google, dar uma pesquisada, o que significa essa palavra, vão aumentar o vocabulário, então vou manter a tradução escura. Ou não, quem vai ler esse livro é pessoas mais simples, que não tem tanto contato, a informação, então eu vou simplificar. Isso é uma técnica de tradução que é feita, então você tem que conhecer técnicas, não é só porque você sabe inglês que você virou intérprete de inglês, não é só porque sabe Libras que virou intérprete de Libras. Tem que ter técnicas também. E hoje tem faculdades, né? Tem formação para isso, né? Sim. Depois nós vamos falar sobre esse profissionalismo que as pessoas, é até uma oportunidade até para quem já gosta, né? Mas antes, vamos falar então, todo surdo sabe a língua de sinais? Boa. E por que alguns não sabem? Não todos os surdos sabem, infelizmente não são todos, porque é a língua deles, mas acontece muito, por exemplo, como aconteceu com um amigo meu, ele 7 anos de idade, criancinha surda, nunca tinha visto língua de sinais. Por quê? Porque ele morava numa cidade de 13 mil habitantes e não tinha intérprete, não tinha ninguém que soubesse Libras. Uma cidadezinha do interior. Então ele nunca viu nem outro surdo, nem teve contato com outra pessoa, não tinha professor, não tinha profissional. Então ele nunca teve acesso a Libras. Ele não sabia nem que ele tinha nome, para você ter uma ideia, esse surdo de 7 anos. Então daí quando a mãe ficou sabendo, ele tem direito, ela foi atrás e conseguiu um intérprete de outra cidade, o intérprete viajava, e daí ele começou a evoluir. Então esse é um dos motivos, não ter o contato, né? O Brasil afora tem muitas cidades que são pequenas e não chega, graças a Deus, hoje tem internet, essas coisas, as pessoas conseguem ter um pouco mais de acesso. Mas antigamente era mais difícil, mas então não são todos os surdos que sabem a língua de sinais. Sem contar que ainda tem preconceito, né? As pessoas ainda tratam o surdo como uma doença, uma pessoa diferente, né? Às vezes as pessoas não têm, os próprios pais pensam assim, vou tratar essa criança, ela vai falar. Sim. E aí, ao invés de levar onde realmente ela deveria ser ajudada, infelizmente ainda tem isso, né, professor? Sim, e nada contra que a pessoa queira oralizar, queira falar. Isso é maravilhoso, porque se ela souber a língua de sinais e souber falar, ele vai chegar numa padaria, a padaria não vai saber Libras. Então, se esse surdo souber ali pedir 3 pãezinhos, souber oralizar, ficou tanto, é bom também, isso é positivo pra caramba, é muito bom ele saber oralizar, mas a língua dos surdos,
né, se identificam. Uma vez com esse trabalho que eu fazia religioso, a gente ia na casa das pessoas para ensinar a Bíblia, para ensinar, e aconteceu uma vez eu chegar e eu descobri que tinha um surdo lá, eu fui lá, tudo bem, então nós ensinamos, né, seu filho, fiquei sabendo que é surdo. Daí o pai falou, que isso? Não, imagina, meu filho não vai ficar mexendo nessas mãos aí. Não, vai embora, ele vai falar. Né? E depois de muitos anos, esse pai me procurou uma vez e daí ele falou, viu, ensina para o meu filho, porque ele está com uma certa idade, eu estou vendo que a evolução dele parou ali, ensina para ele. Então que bom que tá reconhecendo, sabe, as pessoas estão mudando, mas infelizmente acontece sim de algumas pessoas terem esse preconceito. Sim, e é um mundo, vamos dizer assim, inclusivo, real, e eu conheço, acho que você também, grupos de surdos que são extremamente super, vamos dizer assim, realizados com a sua vida, porque trabalham, estudam, porque tem, vamos dizer assim, o seu amor próprio, né? Uma autoestima elevada e são felizes, extremamente felizes, e a gente tem que entender e respeitar isso. Inclusive, para quem não sabe, talvez a gente é que seja estranho para ele, porque o que ele conhece da vida dele é o mundo dele. E eu queria que você falasse sobre isso. É isso. Galera, o surdo é uma pessoa normal. Ele só fala outro idioma. É só isso. Só fala outra língua. Ele trabalha, come, passeia, namora, dirige. Tem gente que fala, mas surdo dirige? Sim, surdo dirige. Mas surdo consegue? Surdo consegue. Faz normal. Ele só fala outro idioma. O cognitivo e o corpo, normal. Né? Então, é normal. E como você comentou sobre, vivem no mundo deles. Eles vivem no mundo deles e no mundo da galera também. Mistura, porque o surdo tá aí. Né? O surdo vai na academia, o surdo passeia, o surdo vai no parque, eles estão nos lugares, né? Então nós que não sabemos, às vezes não sabemos nos comunicar com eles, por isso, aprendam a língua de sinais para conseguir falar com o surdo, para se comunicar e ele vai embora. Como eu estava comentando com você, tem surdo que é piloto, tem surdo que é doutor em linguística, tem surdo que é mestre em tradução, tem surdo que trabalha em fábrica, eles fazem de tudo, normal, só falam outro idioma. Sim, e é importante a gente falar isso aqui, porque as empresas contratam, tem ótimos profissionais, né? Sim. Em várias áreas. E aí também tem a profissão, que eu acho que é importante a gente falar, para quem quer, inclusive gosta, né, até mesmo de trabalhar com algo que dê oportunidade e inclusão, por que não fazer essa formação como você, para poder ajudar, eu acho que mais quem não sabe, né? Acho que a mim ou outras pessoas que o seu trabalho. Para levar a língua de sinais para as pessoas, né? Sim. Ensinar para as pessoas, se formem, estudem, aprendam língua de sinais. Você vai acabar espalhando esse idioma. E quanto mais pessoas souberem, mais fácil que um surdo vai comprar um óculos, tem alguém que sabe. Ele vai no mercado, tem alguém que sabe. Nossa, vai ficar muito mais fácil a vida dos surdos. Sim. Hoje é uma profissão, né, professor? Ela pode estudar, fazer faculdade, depois atuar no mercado. Para quem quiser, Letras Libras Bacharelado. Você vai atuar como tradutor e intérprete. Letras Libras Bacharelado e Letras Libras Licenciatura para quem quer dar aula, quem quer ensinar a língua de sinais. Agora, as escolas hoje estão recebendo crianças surdas e muitas não estão preparadas, né? Você estava falando da criança que ficava num cantinho porque não tinha ninguém também que sabia ensinar. Como é que está isso agora? As escolas contratam professores? É obrigatório? Como funciona? Felizmente tem a lei, né, o decreto 562.000, ele obriga a ter um intérprete de Libras desde a educação infantil até ensino superior. Então isso facilitou muito a vida dos surdos, porque daí eles conseguiram entender o que a professora estava falando. Parece bobo, uma coisa básica, mas sim, eles começaram a entender. Eu tenho amigos, né, que hoje têm a minha idade, que na época deles não tinha essa legislação, e nossa, eles iam para a escola por ir. Muitos abandonaram a escola porque não entendiam nada do que estava sendo falado, do que estava sendo explicado. Eles só copiavam da lousa, a professora ia passando. E hoje não. Hoje, graças a Deus, já tem intérprete de Libras, tem ali o intérprete. E vamos combinar, não é culpa da professora, porque a professora tem os 40 alunos ali. Aquele aluno que está correndo, aquele que está bagunçando, aquele que não entendeu, isso aqui. E mais fazer em Libras. Não dá, não é competência. Coitada da professora, pelo amor de Deus, fazer Libras ainda. Então daí tem um intérprete de Libras que acompanha e passa tudo que a professora está falando. E daí pronto, o surdo evolui como qualquer outro aluno.
extraordinário, né? Eu fico vendo, assim, hoje, né, a gente vive num mundo globalizado, com tantas informações e acessos, né? E isso é maravilhoso, né? Só basta a gente querer ir atrás disso, né? E tem gente que gosta, né? Talvez nem todo mundo vai, mas tem pessoas que ela gosta disso e é uma oportunidade. Eu queria que você falasse muito sobre o mercado, né, que a gente tem hoje para quem é o intérprete e tradutor dos sinais. Tem muitas áreas de atuação, desde interpretação, que intérprete e tradutor são coisas diferentes, tá, galera? São áreas diferentes. O intérprete é aquele na hora. Você tá falando, eu tô ouvindo, eu tô passando aqui. É na hora ali. Isso para qualquer idioma, tá? De inglês para espanhol, alemão, qualquer idioma, isso é o intérprete. O tradutor, ele recebe o conteúdo antes. Então ele recebe o conteúdo ou em texto, ou em vídeo, ou em áudio, recebe antes. Ele estuda, analisa, vê esse sinal aqui, acho que não vai ficar legal, isso aqui, daí grava uma vez, mostra para um surdo, pede um sinal, então o tradutor tem mais tempo para passar o conteúdo. E são duas áreas que tem muita área de atuação. Você pode trabalhar em escola, pode trabalhar em eventos, pode trabalhar em palestra, em congressos, o intérprete, o tradutor... Na televisão, né? Televisão, sim, exatamente. Televisão. Igrejas, né? E... Tem igrejas que precisa, que já dá esse acesso, porque recebe um público ali, né? Exatamente, surdo. Os surdos têm o direito de entender também, né? Aprender. Sim, isso é muito bacana. Eu fico pensando que de um período que a gente vive, principalmente na pandemia, que você só tinha ali, vamos dizer, a internet para se comunicar, né? Foi um mercado que deve ter crescido muito também, né? Sim. Nós, quando iniciou a pandemia, nós demos para quem quis se inscrever, nós demos 1 mês de curso de Libras de graça, para quem quisesse entrar. Porque a gente falou, puxa, como a gente pode ajudar? As pessoas estão em casa, estão paradas. Gente, vem aqui, vamos estudar Libras, galera. Vai aqui, ó. Para quando liberar tudo, você já saber pelo menos um idioma novo aí. Então, daí a gente passou, foi bem legal e muitas pessoas começaram a procurar Libras nessa época de pandemia. A gente teve uma procura bem grande na... Eu acho que foi em 2 momentos. Foi a primeira-dama, quando ela, em rede nacional, deu uma super força, né? Foi super bacana. Eu achei aquilo incrível, né? E ficou... Acho que as pessoas se interessaram muito mais. Você não tem ideia como mudou a percepção, a visão das pessoas do surdo depois que uma primeira-dama fez língua de sinais em rede nacional para todo... Como assim? Você vê, os meus amigos surdos falaram depois que aconteceu, né? Ela fez e depois meus amigos falaram, gente, as pessoas estão chegando em mim. Eu era invisível. Eu surdo, eu não me comunico, eu não vou. Ele falou, hoje não. Ele falou até assim, tô no carnaval, tava no carnaval, as pessoas vinham, você, tudo bem. Pelo menos não sabiam, mas pelo menos viam, eram vistos, sabe? Falava, quer meu bebê, e tal. Então, assim, se comunicavam. Ele falou, gente, estão olhando pra gente. O que tá acontecendo? Por causa desse ato dela, então assim, mudou, foi muito legal o que ela fez. E gente, assim, é um mercado muito bem pago, né, professor? Eu fiquei muito feliz de saber disso. Todo mundo fala que não é difícil aprender, mas deve ser um pouquinho, né? Mas é um mercado bem remunerado e é uma ótima oportunidade para as pessoas aprender, né? Sim, tem uma área de trabalho muito grande, precisa, aprenda, galera, estamos precisando, vem, estuda, aprende, vamos embora, porque precisa. Sem contar que você vai ajudar, né? Você vai ajudar a pessoa que precisa disso, a ensinar, né, a pessoa que é surda. Sim. Quem não é, às vezes a própria família não sabe se comunicar com a criança, né? Realmente acontece. Precisa de outra pessoa para ir lá. Eu vi um conselheiro falando que os pais levam o filho para pedir conselho. E aí ele aconselha pelo pai. Então, olha, seu pai está falando que você não pode fazer isso, porque o pai não sabe falar a língua do filho. Já passei por situações como essa. Às vezes coisas simples. Um amigo meu conseguiu a CNH, que eu estava dirigindo, comprou um carrinho para ele e tal, e daí eles iam viajar para uma outra cidade. A família ficou com medo porque ele tinha acabado de conseguir a CNH, falou, puxa, pegar a estrada, você está meio novo de carta, deixa que a gente dirige. Mas não conseguiu falar isso para ele, para esse meu amigo surdo em Libras. Ele achou que a família não queria deixar ele dirigir.
E ele ficou bravo, como assim? Eles Meu ficam carro bravos tá pagando, eu quero. E daí falou, não, mas não, é que a gente só vai, não, eu que vou dirigindo. Daí me chamaram, eu passei isso pra ele, tá, só dessa vez que eu tô aprendendo. Não, tudo bem, não tem problema. Então, olha, a falta da comunicação ali, uns sinaizinhos. Então, infelizmente, muitas famílias antigamente não se interessavam tanto, hoje tá mudando isso. Ainda bem que hoje tá mudando, muitas pessoas, as famílias estão enxergando essa necessidade de aprender a língua do filho, né? Pra poder se comunicar. Existe, às vezes, uma língua de sinais caseira, que às vezes inventa de assim é água, assim é isso, aqui é aquilo, criam a sua língua de sinais própria, mas é um idioma, né? Precisa aprender, para se comunicar um pouco mais com ele, tem que aprender certinho mesmo. Muito bacana. Agora, você vem fazendo um trabalho muito bacana aí com o Duolibras, né? Queria que você falasse, então, como é que surgiu a ideia de você criar o Duolibras. Boa. Foi uma situação interessante. Eu eu e uma surda minha, doutora em linguística, professora em Universidade Federal. Então, assim, uau, um baita conhecimento ela tinha. Tava eu e ela e a filhinha dela no banco de trás, estava dormindo. Uma bebezinha, tinha acho que uns 2 aninhos, 3, estava dormindo e nós paramos numa farmácia. Ela falou, só vou parar rapidinho na farmácia para pegar um remédio. Eu falei, não, tranquilo. Ele falou, você fica aqui de olho nela, né, para não ter que acordar a criança, levar, depois fazer dormir, dar um trabalho. Eu falei, imagine, fica tranquila, pode ir lá. E ela parou e geralmente farmácia tem vidro na frente, dava para ver. Eu vi ela entrando e o atendente tentando se comunicar com ela. E ele falava, e ela, não, quero remédio. Ele, não, e não tinha comunicação ali, travou. E eu falei, gente, não adianta. Daí nessa época eu estava numa outra startup que a gente ensinava a língua de sinais, ensinava para os surdos algumas profissões, eram cursos para o surdo entrar no mercado de trabalho. E isso, exatamente. E eu falei, não adianta a gente ensinar só o surdo, inserir ele no mercado de trabalho, inserir ele na vida dos ouvintes, se os ouvintes não sabem se comunicar. Daí só eu peguei a criança, fui lá e fui interpretar. E era uma coisa simples. O rapaz só queria falar, essa é uma formulinha que você pediu, não tem, só vai chegar semana que vem, você pode buscar a segunda. Era uma coisa simples, mas não houve a comunicação. Então falou, puxa, eu preciso criar alguma maneira de ensinar a língua de sinais para a galera. Aí foi assim que a gente criou o Duolibras. Que bacana. Eu fico muito feliz de saber que jovens como você têm essa percepção, né? E trabalhar com algo inclusivo que transforma, isso transforma de verdade, isso salva vidas, né? Sim. É salvar vidas, porque é uma instrução que você dá para alguém que poderia, né, tá querendo fazer alguma coisa que não era boa para ela. Vou dar um exemplo. Um surdo uma vez me procurou, a gente tinha um curso de Excel nessa outra startup que eu trabalhava, ele falou, você salvou meu emprego. Eu falei, como assim que eu? Não, como você está falando? Ele falou, porque eu estava num emprego que eu precisei aprender o Excel. Só que eu ia nos lugares procurar curso e não tinha o curso em Libras. E meu chefe falando, vou ter que te mandar embora, você precisa fazer esse curso. E ele falou, eu tô tentando, mas não tem. E ele foi em vários lugares e daí ele achou esse curso, era um curso que eu estava fazendo. E daí ele fez o curso e falou, agora eu mantenho o empregado por causa de ele, a esposa, e tem filha pequena. Então, assim, você passar as coisas para a língua de sinais transforma realmente a vida das pessoas. Sim. Transforma a vida dos surdos, sabe? É muito gratificante. Muito bacana, parabéns. Viu? Obrigado. Agora, eu queria que você falasse, na sua opinião, como é que a gente pode melhorar, né, essa inclusão e acessibilidade no Brasil? O que você acha, assim, na sua experiência e vivência de mais de 25 anos, o que o governo, população, nós como institutos podemos fazer para a gente poder melhorar isso? Pronto. Simples, comunicação. Aprender a língua de sinais, simples. Pensar em deixar o local acessível, esse local tem Libras, aprender para se comunicar, vou atender um surdo, é só comunicação. Diferente de algumas outras, né? Por exemplo, puxa para cadeirante, precisa adaptar uma rampa, tem que ter construção, tem que mexer para cego, às vezes colocar aqueles piso tátil, tem toda uma adaptação. Para o surdo é só o idioma. Se você aprender o idioma dele, pronto. Às vezes um pouco que você aprende, né? Lá no Duolibras a gente ensina todo dia um sinal em Libras. Então um sinalzinho, um minutinho, 30 segundinhos, a pessoa para ali, aprende um sinalzinho, amanhã ou depois, começou a conversar com o surdo ensina o resto depois, se você não tiver esse... Então, estuda e aprende Libras, é isso. Sabendo Libras, deixando os locais acessíveis, tendo tradução, nossa, o surdo vai embora. Ai, maravilhoso. Agora, queria que você desse uma dica para quem quer fazer o curso, às vezes achava que era muito caro ou era muito difícil. Sim. O que ela faz para iniciar? Boa! Além de ir lá se matricular, exatamente, né? Exatamente. Procura um curso que você se identifica, sabe? Nós criamos uma série em língua de sinais.
uma série, igual um streaming de vídeo, que você tem ali a série, os personagens, e você vai aprendendo no dia a dia, que eu acho assim, ó, você vai aprender um idioma, você tem que aprender, tem que ser gostoso, tem que ser situações do dia a dia. Como é que é na farmácia? Se eu estou construindo na farmácia, como é que eu faço? Se eu estou cozinhando aqui, como é que eu falo para ele, pega o requeijão para mim na geladeira? Essas coisas de dia a dia, eu acho que isso facilita, se você achar realmente uma maneira que você goste, que você se identifique, né? Eu acho que isso facilita bastante para a pessoa aprender. Muito bom. Então, acho que foi tudo que a gente precisava saber. Eu acho que se você tiver mais alguma coisa, você pode acrescentar. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas de transformação, que eu sei que arde seu coração. Na verdade, é transformar as pessoas. Seu trabalho é lindo. Obrigado. Você tem uma energia muito boa. Então, aproveita esse momento de você deixar para as pessoas uma mensagem. Galera, aprende Libras. Tem uma frase que a gente fala, bora fazer a diferença na vida dos surdos hoje. Porque deixa para amanhã, hoje, vamos aprender hoje, bora aprender um sinal aqui, um ali, bora aprender língua de sinais, que você vai mudar a vida dos surdos. Bom, muito bacana a sua mensagem, eu acho que ficou isso claro para as pessoas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem também para os surdos que estão te assistindo agora, que você pudesse já deixar essa mensagem aqui para eles. Claro! Parabéns, viu? Eu queria te agradecer, queria dizer que foi uma alegria mesmo te receber aqui. Volte mais vezes, a gente tem que disseminar muito mais essas informações, a gente tem que ajudar as pessoas em casa, tá? Queria que você deixasse aí seus contatos, se você quiser, que as pessoas, como elas te encontram. Sim, claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por levar a língua de sinais para as pessoas. Muito, muito obrigado, que é isso. Você tem que ter essa visibilidade, né, das pessoas da língua de sinais. E se quiser, é só entrar lá, Duo Libras, é D de dado, U de uva, O de orelha, Duo Libras, facinho, só colocar lá que vai ter nossas redes, pode, quero aprender um sinal diferente, Manolo, me ensina não sei o quê, como é que eu falo não sei o quê pro surdo? Manda lá na DM que vai ser um prazerzaço falar com vocês. Muito bom. Manolo, obrigada, viu? Obrigado. Foi maravilhoso receber você aqui mesmo, viu? E, gente, muito obrigada. Espero que tenha te ajudado muito. Talvez você tenha um familiar, um funcionário, um amigo próximo, alguém que precisa dessas informações e para você também que não tinha esse conhecimento. A gente fica muito feliz de trazer essas informações aqui, viu? Obrigada por sua audiência. Siga o Manolo, siga o programa Ressoar, me siga também. E um abraço grande, até o próximo domingo.